temos falado da expansão do universo, nós temos fotografado, inclusive agora, esses últimos dias eu vi que eles desenvolveram um telescópio muito mais potente do que o Hubble, que vai poder fotografar de forma mais instantânea ainda as imagens do universo. E nós olhamos o universo e dizemos depois disso, falamos assim, quem criou isso tudo? Nós olhamos assim, oxe, né? Quem é mais lá do norte fala, oxe Maria, quem criou isso aí? Não é? O trem bonito, meu pai falava trem, meu pai era mineiro, o trem danado bom, né? Você olhar o universo, mostrar-nos a realidade. Isso tudo vem comprovar Jesus, meus irmãos. Quando Jesus falou, nós não tínhamos Hubble, não tínhamos nada. E ele falou que na casa do meu pai eram muitas moradas. E o que é pior ainda, depois mais para frente, lá na codificação espírita, Camille Flammarion e outros, vem falar da categoria de mundos habitados, o que nos deixa mais ainda enrolados na questão da doutrina e na questão do que nós temos nas mãos. Porque o Espiritismo vem falar de alguma coisa que ele antecipa o tempo. Ele não fala de algo que está acontecendo ou que haverá uma previsão de acontecer. Ele está antecipando o tempo. Ele está falando para nós das possibilidades gigantescas que existem além da nossa visão. E essa semana nós vimos os filósofos raciocinando, os intelectuais, eles diziam que nós raciocinamos dentro de uma caixa. Aliás, que nós temos dentro da visão do conhecimento em si, nós somos pessoas que têm comportamento de manada. Sabe o que é comportamento de manada? Igual vocês já viram aqueles programas que mostram os animais na África, os gnus. Um corre, todo mundo vai atrás. Isso é efeito manada. Assim que nós somos. Nós não enxergamos as possibilidades do lado, porque o nosso raciocínio é fechado. Isso incomoda, porque na realidade nós, como espiritistas ou espíritas, nós, se estudarmos a doutrina espírita, nós estamos fora da caixa, completamente. Você fala, pô, esse crioulo hoje ficou louco. Como é que ele pode dizer que se nós somos sociedade, nós estamos vivendo aqui, se eu estudar o Espiritismo, eu vou estar pensando fora da caixa? Como? Sim, porque todo o nosso conhecimento científico, tudo que é ciência nesse mundo, nessa sociedade, seja em qualquer país, desenvolvido ou não, ele vai pensar no aspecto materialista. E quando nós pegamos a doutrina espírita, o Espiritismo vai dizer assim, a vida não é constituída só de matéria, existe o princípio espiritual, que está acima da matéria. Então quando nós aprendemos, estudamos as questões que falam para nós que tudo é matéria e pronto, acabou, estão mentindo para nós. Só que a gente acredita, esse é o nosso problema. E quando eu acredito nisso, eu nego a minha própria essência. Por isso que a ciência fica confusa quando alguém se materializa, quando alguém vai tomar um passe e se cura, quando alguém tem uma incorporação e fala alguma coisa que provoca a ciência, não é? Porque ele não leva em conta o princípio espiritual. E é isso, meus irmãos, que nós temos em mãos. É isso que nós temos em mãos, é essa riqueza que Deus nos colocou, que Deus nos trouxe como princípio para que nós pudéssemos ter a plena liberdade, a plenitude da realidade do que nós somos. Quer ver mais? Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nasceu de novo. Quando ele fala nascer de novo, está falando de quê? De reencarnação. E aí eu começo a deixar a ciência confusa, porque aqui nesse ponto eu explico as diferenças que existem no mundo, na sociedade. O que Marx, Eagles, outros pensadores não conseguiram fazer, não encontraram resposta, está aqui. Jesus já nos deu. Quem é esse homem? Quem é esse Espírito que esteve conosco? Capítulo 5. Quando ele fala assim, ninguém pode ver o reino de Deus, depois, em seguida, ele começa a analisar o sermão da bem-aventurança, ele começa a falar assim, bem-aventurados os aflitos, capítulo 5.
Quando ele fala das aflições, ele está falando das nossas dores. Porque as nossas dores precisam ser justificadas em algum ponto. Como que uma criança inocente pode nascer sofrendo? Se ela não pecou, se ela não errou. Se nós temos o pecado como algo que nos pune, se a criança não pecou, o que está punindo ela? Não é? Como que a ciência vai explicar isso? Então, se não tiver uma explicação por isso, nós vamos ter observados: eu sou inferior a fulano, fulano é inferior a esse, Bertano é inferior àquele. Não há igualdade, não há igualdade entre os seres. Aí se justifica a escravidão, se justifica o orgulho, se justifica a vaidade, não é? Porque se não tem uma explicação para as diferenças, há um processo aí complicado de ser entendido. Aqui se esclarece porque da dor, porque ele vai falar para nós assim, a causa anterior e causa atual. E em sequência disso, o livro está tão bem elaborado, que em sequência desse capítulo 5, que ele fala das aflições, ele vai falar imediatamente do Consolador. Cristo ou Consolador. Então ele já mostra que a consolação só pode vir como um ensinamento do Cristo. Ele não está falando do Cristo, quando ele fala do Cristo Consolador, ele não está falando do ser, ele está falando do ensinamento. Do ensinamento por quê? O ensinamento de Jesus é universal. Ele não é um ensinamento preso a qualquer circunstância. Ele transpõe o universo que nós conhecemos. O universo que eu quero dizer, a Terra. Então, vejam, já uma estrutura bem diferenciada daquilo que nós costumamos ver. No capítulo 7 e 8, o que ele faz? Ele começa a tratar da moralidade no Evangelho segundo o Espiritismo. Onde nós vamos ver lá os erros, vamos começar a entender os erros. Nós vamos começar a entender o porquê do sofrimento. Ele explica o porquê do sofrimento, fala da consolação, fala que nós não somos daqui porque o reino de Jesus é de outro mundo, esclarece por que nós temos que reencarnar, por que eu preciso reencarnar, qual é a finalidade disso. E depois ele começa a falar. A chaga da humanidade, capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espíritos. Qual é a chaga da humanidade? O orgulho. O orgulho que impede da gente ter a realidade. Não é? Depois do capítulo 7, ele vai falar: bem-aventurados os que têm puro coração. Quando ele está falando de puro coração, como é que a gente pode ter um coração puro? Será que é isso que ele quer dizer nessa questão da pureza? Os bons espíritos, os espíritos nobres vão abrir isso para nós. Ele vai falar que são as formas de pecado. O que ele vai falar? As formas de erro. O erro procede do coração. A boca não fala o que o coração não sente. A boca fala o que o coração sente. Quando você vê alguém xingando alguém, ele está falando do coração. Porque quem tem o coração bom nunca xinga. Ele nunca agride. Ele nunca fala mal. Porque é do coração que procede a má palavra. Então, aqui ele já esclarece o que é pecado, fala como nós devemos lidar com isso e modifica a nossa forma de ver o erro. Depois no capítulo, no seguinte, no capítulo 9 e 10, ele vai falar do comportamento. Né? E o que o comportamento inadequado gera? Quer ver? Bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos. Ele vai falar de injúrias e violências. Olha, ele está falando de dócil e pacífico, depois ele vai falar de injúria e violência. Como é que eu vou entender lá? Bem-aventurados os pacíficos, depois de injúria e violência? Nós estamos sendo sempre injuriados. Né? Nós acabamos de falar no trânsito. Quando nós estamos no trânsito, você fica bravo com alguém, você xingou, você está injuriando. Você não é pacífico. Então ele está mostrando para nós que esse comportamento vai gerar para você dificuldades lá na frente. Bem-aventurados os misericordiosos. Ele fala de misericórdia, mas na sequência, quando ele abre o estudo, ele vai falar de perdão. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês que eu não vou conseguir ficar quieto. Né? Ele fala de reconciliação nesse capítulo. A necessidade de indulgência também. Quem é aqui que perdoa com facilidade? Dona Deise é o concurso. Perdoa. Mais alguém? Facinho? É muito bom. É trabalho. Eu vou tirar isso aqui, tá cheio, né? Trabalho, não consigo. É difícil, né? É difícil. Perdoar é algo complicado, trabalhoso.
Aliás, pegou hoje, viu, Edson? Mas ela trabalhou isso, né? Sim, até um tempo atrás. Não, até nós falamos ontem, né, no nosso trabalho sobre isso, né? E eu tudo eu tratava na base mesmo simbólica. Eu ia para cima. A verdade é essa, eu ia para cima. Mas nós somos assim. Mas aí não, o tempo, né? Mais a vivência, mais o trabalho, né, espiritual, a associação com a espiritualidade. O chefe. Então isso vai nos modificando realmente. Né? Hoje eu não posso ficar nervosa, né? Dona Deise é o concurso que ela fala direto com o chefe. Não. Ela fala direto com o chefe fala com ela, então Não, devo falar com o gerente. Tô brincando, gente. Mas é difícil. Não é fácil fazer um movimento de você perdoar o outro. Até porque nós achamos sempre que nós estamos sendo lesados. Como nós temos a facilidade do esquecimento, nós não sabemos o que nós fizemos no passado. E aí, aqui, como uma encarnação bonitinha, eu tenho dificuldade de falar, olha, eu perdoo porque no passado eu não sei o que eu fiz. Jesus vai fazer o que conosco? Ele fala para nós, sede indulgentes. O que é indulgência? Indulgência é você desculpar porque você também erra. Então eu preciso desculpar porque eu também erro. Se eu também erro, eu preciso ser desculpado. Então, o Evangelho vem nos esclarecer desse procedimento como algo saudável. E a Dona Deise nos fala de alguma coisa importante quando ela fala do perdão, porque sem perdão não há saúde. Se você não perdoa alguma injúria feita, você acumula energia negativa no corpo. E aí, o que acontece? A água parada apodrece. Nosso corpo é quanto por cento de água? 70%? 70%. Você imagina esse 70% envolvido por pensamento ruim, mágoa, vai apodrecer. Vai gerar o quê? Em algum ponto, alguma doença, alguma dificuldade. Por falta do perdão. Então o perdão não é algo que vem somente como algo místico. Aliás, meus irmãos, na doutrina espírita não tem nada de místico. Tudo que tem de místico lá foi cortado. Por isso que nós estamos falando do Evangelho segundo o Espiritismo aqui. Não tem nada de místico. Não tem nada de milagroso. Tudo muito bem explicado e esclarecido para que nós possamos compreender, para que nós possamos perder esse misticismo. E perdendo esse misticismo, nós não sermos controlados por ninguém. Nem encarnados, nem desencarnados. Tem um capítulo inteirinho no Evangelho segundo o Espiritismo falando sobre isso. De tão bem elaborado que está esse livro. Tudo é baseado nas leis, né? Baseado em leis. Em equilíbrio, nas questões fluídicas. Muito bem delineado. Depois ele recomenda a caridade. Capítulo 10, capítulo 11, 12 e 13. Amar o próximo como a si mesmo. Caridade é ação. Caridade vem do latim caritas. No grego seria ágape, né? Tipo, o pessoal fala muito de ágape. Ágape no grego é amor. No latim, caritas. Caritas é amor. Então, caridade é ação. Caridade não pode ser nada parado, não. Eu sou caridoso. Alguém te convida para você visitar um doente e fala, hoje não dá não, eu vou assistir o jogo do Corinthians. Que caridoso que você é. Caridade é movimento, é ação, é busca. Caridade não é também só doar coisas, dar objetos. Caridade é uma forma de falar, é uma forma de pensar, de sentir, de respeito com o próximo, nessa proximidade. Tem gente que fala que é caridoso, mas se o próximo faz alguma coisa para ele, ele esquece que ele é caridoso. Ele grita, ele xinga. Aliás, outro dia eu estava refletindo nisso no casamento. Quando a gente reflete no casamento, começa lá no namoro, é mo daqui, é mo dali, mozinho, depois vira mocreio, mocreia, verdade? Depois vira aquele homem, perde o nome, vira aquele homem, aquele homem, cadê aquele homem, cadê do seu pai? Não chama mais pelo nome, perde o nome. Mas não era mozinho, por que mudou? Por isso que hoje eu acho que a gente tem que ser. Um amigo me falou uma coisa interessante. Ele falou, eu arrumei 3 mulheres, casou 3 vezes. Eu falei, meu Deus, deixa eu por aí. Eu falei, mas aí depois eu pensei assim, o Chico Anísio casou 7, a Gretchen não sei de quantos. A Gretchen parece que foi 16, né?
Então quer dizer que pode casar. Então vamos ver. Ele, quando ele falou isso, eu falei, meu Deus, né? Cara, corajoso, mas ele falou o seguinte, ele falou assim, ó, quando eu começo minhas relações, eu já falo, eu não sou bonzinho, eu sou chato, pego no pé, já falo tudo que é para depois não ter reclamação. E também falo para logo não tentar me transformar em filho, porque mulher tem essa, né? Mulher tenta transformar o marido em filho, que é uma beleza. Pode reparar, aí tem que fazer, olha, faça isso, faça aquilo, esquece que é marido. Esquece que é marido. É verdade, esquece que é marido e começa a tratar como filho. E o pior é quando ele esquece que é marido. Aí o bicho pega. Porque ele começa assim, deixa eu ir embora que ele não sabe nem se fala se é mulher ou minha mãe está me chamando. Né? Ele fala, deixa eu ir embora que a minha mulher, minha mãe está me chamando. Né? Porque ele esquece, porque ela tenta tanto fazer com que ele se transforme no filho dela, que ele esquece que ele é realmente o marido. Então, precisamos tomar cuidado com essas coisas, porque lá na frente, no mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar da indissolubilidade do casamento. Se o casamento houvesse ideias e conceitos, nós vamos ver para frente, ele vai falar exatamente disso. Como é que a gente não ia ter separação, né? Ia ser uma coisa mais tranquila. Então, por que da recomendação da caridade? Porque só através da caridade, e nós temos 3 capítulos falando disso, nós vamos conseguir o nosso equilíbrio. Equilíbrio, quando eu digo, não é só equilíbrio físico, não. É equilíbrio espiritual. Porque vamos lembrar que nós estamos falando de Jesus, e Jesus fala do reino de Deus, que não é deste mundo. Então nós estamos falando da nossa essência espiritual. Quando às vezes algumas pessoas falam assim para nós assim, aonde é que vocês encontraram na Bíblia, falando de Espírito, falando de manifestação de Espírito, falando lá que o Espírito pode se manifestar se Moisés proibiu. Aí você olha assim, você já está meio Edson Pedro, você olha assim, você leu o Evangelho? Lógico que eu li, não estava falando isso, né? Está pensando que eu tenho demônio? Eu falei, acho que sim. Você fala que eu tenho demônio. Greve em cruz, como você pode dizer um negócio desse? Sim, se você tivesse prestado atenção na cena do Tabor, o que aconteceu na cena do Tabor? Ah, Jesus se transfigurou, apareceu lá Moisés e Elias, sim senhora. E aquilo é o quê? Sessão espírita pura. Você já foi estudar para saber o que é uma sessão espírita? Eu não, grave em cruz, então não faço nada. Porque você é louco. Louco pode negar o que não sabe. Jesus se transfigurou, Moisés e Elias apareceram. Materialização. Não é verdade? É ou não é? Materialização acontece aonde? Sessão mediúnica. Comum para nós. Os espíritos, os médiuns se transfiguram constantemente quando ele faz psicofonia. Está ali. E nós também nos transfiguramos aí quando fica com muita raiva, fica muito bravo. Mas, não é? É ou não é uma sessão mediúnica? E quem explica aquela cena lá? Você acha que ele vai encontrar a resposta lá na Bíblia? E por que Jesus, quando ele faz isso, ele fala para os discípulos lá, Pedro, João, não tinha mais nenhum recorte, depois eu lembro que eu falo para vocês, que estavam lá, que eram os médiuns que estavam doando o ectoplasma para a materialização do Moisés e do Elias. Quando ele volta, Jesus fala assim, não conte para ninguém. Aguardem o meu retorno da ressurreição, depois você pode falar, porque ele ia comprovar em loco que a vida existe. Porque o corpo de Jesus morreu. Não é? Quando ele não aparece em corpo físico. Ele aparece em corpo perispiritual. O perispírito tem funções. Então, quando ele vai lá, ele mostra, e aí então Pedro e o pessoal fala da transfiguração. Como que nós vamos encontrar uma resposta para isso? Quer dizer, que lá no Moisés proibiu, mas Jesus veio aqui e revogou. Eu sou mais Jesus. É? Então a doutrina espírita está com a verdade. Porque ela explica. Ninguém explicou adequadamente a sessão de transfiguração. Aliás, em 3 episódios, né? Porque tem a transfiguração que Jesus, ele traz à tona a essência do espírito dele, da alma dele, depois materializa
o Moisés de um lado e o Elias do outro, mostrando que eles também encontraram recursos para poder aparecer, para surgir ali. E foi tamanha a materialização que eles queriam construir 3 tendas, uma para Jesus, uma para Elias e outra para Moisés. De tão nítido que ficou a transfiguração, a materialização. Então, olha só, como que explicar isso? E outras coisas mais que nós vamos vendo ao longo do tempo, sem entender a nossa própria essência verdadeira. Então Jesus vem e nos esclarece de tudo isso. Aí depois, mais para frente, ele vai falar no Evangelho, no capítulo 14, honrar pai e mãe. Quando ele está falando de pai e mãe, ele está falando dos maiores problemas que nós temos. O maior problema que nós temos. Onde que o bicho pega? Na família. Em casa. Em casa, por que o bicho pega em casa? Porque muitas vezes os espíritos que reencarnam lá são espíritos que nós somos devedores. São aqueles que vêm do passado em que nós prejudicamos muito que nasce lá. Então aquela criancinha bonitinha, aquele guzuluquinha que você colocou a camisa do Corinthians, quando era pequenininho, que você deu para o céu e falou, meu filho, a coisa mais linda, começa a te responder, você fala assim, meu Deus, não é quem se pode criar um monstro. Aumentando essa criatura, olha aí, me dando desgosto, não é? Você não ama a mamãe, não? Não amo não, você era meio folgado, você não deixou sair, não deixou fazer nada, fica me botando, não é? Não que eu amo você, não é? Mas eu não sei, eu troquei a tua fraldinha, eu vi, você fez, eu limpei, sofri tudo isso para você me falar isso agora, seu ingrato. Ingrato a senhora, a senhora fez porque era obrigação sua. Mentira, né? Eu pedi para nascer, mentiroso, você implorou para nascer. É verdade, porque quando nós temos a oportunidade de reencarnar nesse planeta, a gente implora lá no plano espiritual. E hoje eu vou dizer para você, está difícil encarnar aqui. O negócio está feio, porque nego não quer nem filho, nem meio. A molecada hoje casa, vai ter filho um só e olha, muito custo. Vai pensar muito até. Antigamente, faz uma base aí atrás, nós na casa era 8. O meu irmão mais novo tem um e fala assim, e aí, meu? Mas não, você é louco, velho. Vamos pôr os catarrentos aí, tô frito. O menino mais velho nosso falou que vai fazer cirurgia para já. Não quero não. Então, quer dizer, tome muito cuidado. Vamos aproveitar a encarnação aqui, que para nós local vai custar, hein? Vai ser difícil. A fila, e o pior é que o plano espiritual fala que a fila está grande lá, hein? A fila está enorme para poder reencarnar. Quando reencarna, é isso. A reencarnação esclarece isso. Dentro da reencarnação está embutido lei de causa e efeito, lei de justiça, as explicações para os traumas, as dificuldades que a gente traz. Não dá para abrir aqui para a gente pensar nisso. De novo, no capítulo 15, ele vem falar de caridade. Porque ele fala, fora da caridade não há salvação. O que ele quer dizer com salvação? Fora do amor não há salvação. Fora do amor, da ação, não é fora da religião, não é fora do espiritismo. Ele vai falar que fora da caridade, fora do amor ao próximo, do doar. E quando eu comecei a pensar nisso, eu conheci uma pessoa interessantíssima na minha vida. Eu sempre fui religioso ao longo da vida. E encontrei um professor muito inteligente, inteligentíssimo cara. E ele falou para mim assim, olha, eu não acredito em Deus. Aí, de novo, passou o tempo, respeitei. Eu não acredito em Jesus. Para mim é uma criação da mente humana. Eu falei, Jesus de novo. E aí, passou o tempo, eu já tinha falado para ele que eu era espiritualista, e espiritualista pensa como espiritualista, e fala como espiritualista, e eu quieto, uma aula, ele começou a falar assim, eu não acredito em Deus, vocês falam desse Deus, como esse Deus permitiu o terremoto não sei aonde, esse Deus seu aí não sei o quê, e eu olhava do lado, eu vou responder, e a espiritualidade não dê pérolas aos porcos, eu já estava ficando roto, e eu vontade de falar, a garganta coçando, e o homem falando, não, que Jesus não existe, eu falei, é meu mestre, rapaz, eu vou responder, não dê pérolas aos porcos, que se Jesus não existe, pode dar pérolas aos porcos, obrigado. Por favor,
professor, peço licença ao senhor para podemos refletir por alguns instantes só em relação à vossa fala. Olha, pelo que consta cientificamente, se a nossa Terra estivesse um pouquinho para frente, seria muito calor, não seria permitida a vida. Um pouquinho para lá, seria frio, também não teria vida. Concorda comigo? Eu concordo, isso é científico. Mas não, o senhor também pode haverá de concordar comigo, se ela está colocada corretamente no ponto certo, há por trás disso uma inteligência, senhor não concorda? Concordo. Concordo. Você concorda? Independente então do nome que der para ela, pode ser Deus, Allah, Jeová, concordamos que tem uma inteligência. Então, o senhor acredita em Deus. E vou dizer mais. Como que se explicar as diferenças sociais se na natureza existe justiça? De onde vem isso? Então, professor, não quero ser ofensivo, mas eu não posso ficar mais aqui com o senhor se nós continuarmos nesse debate, porque eu posso ficar com o senhor 3 a 4 dias dando pontos e mais pontos para o senhor, para que o senhor possa refletir com todo o respeito, e o senhor me tem, e eu tenho, e nós não sairemos do debate. Ele falou, é verdade, Edson. Muito obrigado pelos pontos que você me trouxe. E ali encerrou. Só que esse homem, ele além de ser o cético, que hoje já não se comprova mais, é uma pessoa que atende no CVD. Passa as madrugadas ouvindo pessoas que querem se suicidar. Esse homem é um cara que vai para o interior de São Paulo, fazer movimento para cuidar dos negros, por causa dos preconceitos. Esse homem renuncia muitas vezes à vida pessoal para fazer trabalhos sociais. Eu olhei para ele e falei assim, o senhor é mais cristão do que nós. Porque tem muito espírita que bate a mão no peito, que faz isso, aquilo outro, não faz metade do que o senhor faz. A partir daquele momento, eu comecei a pensar o seguinte: tudo nessa vida nós temos que respeitar. Tudo e todos. Nunca discriminar nada. Porque eu também me peguei nesse momento vendo que o meu preconceito também veio à tona. Quem disse que ele precisa ser cristão, dizer que é cristão? A ação dele vale mais. E nós vamos ver no Evangelho que o que vale são as ordens, não é o falar. Está vendo? Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Caridade, ateu. Servir a Deus e não a Mammon. Aqui entra o princípio que pega para nós. Não é não servir, nós precisamos do bem material. Porém, como eu lido com a matéria é que é complicado, porque aqui entra o apego. E toda vez que eu me apego a alguma coisa, eu estou com dificuldade. Porque nada é permanente nesse mundo. Como nós voltamos para o plano espiritual, tudo vai ficar aqui. Como eu lido com isso, é que vai dar a diferenciação de como eu vou estar no plano espiritual. Uma vez nós estávamos numa reunião mediúnica, toma cuidado aqui com o tempo. E na reunião mediúnica, um espírito deu a comunicação. E ele estava reclamando que haviam retirado um órgão dele, a doação, e ele não tinha dado autorização. Ele queria o coração de volta. Eu falei, nossa senhora, o apego, né? Então eu fiquei pensando nisso, parece alguma coisa engraçada, mas é assim que a gente se comporta. Muitas vezes as pessoas estão em voltam para o lar, para isso, aquilo outro, para a mulher. Né? A mulher, às vezes, o cara desencarna, ela dá graças a Deus e não adianta. É mulher dele, ele vai voltar, ele vai dormir lá com você, vai ficar ali do teu lado, porque você é mulher dele. Aliás, no livro do Chico tem uma informação que o cidadão desencarnou, ele vai para o plano espiritual e a mulher é estudiosa de mediunidade. É interessante isso. Ele vai para o plano espiritual e ela não se conforma que ele morreu. E quando ela sai do corpo, ela vai atrás dele. E um dia evocaram ele na reunião mediúnica e falaram com ele assim, pô, você não quer largar dela, não sei o que, não é? Não. Vê o que ela faz quando ela sai do corpo. Onde eu estou, ela não vai, não larga de mim de jeito nenhum. Ela que está me obsediando, não eu obsediando ela.
E é uma verdade. A obsessão de encarnado para desencarnado.